Olá a todos. Essa vai ser a proposta de trabalho que a gente quer apresentar no Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica 2021, né, que é um evento promovido pelo IFCE. O título do nosso trabalho é Simulação por Dinâmica Molecular de Quitosana e Atrazina, uma análise da quantidade de monômeros. É uma pesquisa realizada por mim, Francisco Alisson Souza Rodrigues, e o meu orientador, o João Rufino Bezerra Neto. Dentro da agricultura é utilizado algumas espécies, né, de herbicidas, algumas classes de herbicidas. Um desses herbicidas é a atrazina, né, um herbicida triazínico. Após sua utilização, acaba que ele fica se acumulando no solo, chegando até os reservatórios de águas. Então, quando você tem esse ponto, você acaba enfrentando problemas tanto na esfera ambiental como na antropológica. Trazendo aqui exemplos da esfera ambiental, o que é que isso ocorre? Por exemplo, em alguns sapos. Sapos, eles para se acasalarem, eles fazem aqueles sons, né? Então, sons que são característicos de sapos masculinos. Só que, como ali tem níveis altos de atrazina, faz com que essas espécies de sapos elas acabam sofrendo, né, a desmasculinização da sua laringe. Então, elas emitem sons de sapas fêmeas. Então, você observa aí um processo de hermafroditização, né? Então, ou seja, espécies de répteis, mamíferos, anfíbios, eles acabam sofrendo essas problemáticas por causa dos níveis de atrazina. Dentro da esfera antropológica, que é no homem, surge o aparecimento com uma relação de cânceres ligados ao sistema reprodutor. Ou ainda, como algumas pesquisas apontam, câncer no pulmão. Também é apresentado, foi visto, né, que tem uma redução da qualidade do sêmen. Em mulheres, a gente pode ver que, como aponta a literatura, algumas mulheres sofrem esses abortos espontâneos, né, e também há uma irregularidade do ciclo menstrual. Então, a gente entender que meios contaminados com atrazina são um risco, são um perigo, então busca-se então entender como é que a gente remove, né, essa atrazina desses meios. Conforme aponta Silva e seus colaboradores, eles dizem que se você tem um sistema, por exemplo, com água contaminada por atrazina, pode-se utilizar a adsorção, né, com as microesferas de quitosana, que é uma boa opção. E conforme aponta a Geiso, né, a utilização por essas microesferas ela é uma boa opção por causa do baixo custo, abundância, fácil extração, aplicação e boa capacidade de adsorção. Então, a quitosana ela é um biopolímero, né, encontrado nas carapaças e esqueletos de artrópodes e algumas outras espécies. Ela tem sua estrutura molecular mostrada aqui na direita. Okay? Então, aqui a representação do sistema seria o seguinte, uma microesfera de quitosana, onde ela adsorveria a atrazina em determinado meio. Então, o objetivo desse trabalho vai ser estudar esses meios computacionalmente, né, a partir da dinâmica molecular. Então, a gente vai tentar quantificar e entender essas interações do herbicida atrazina em uma microsfera de quitosana. Então, a gente fazendo essa dinâmica, a gente vai ver a contribuição de cada resíduo, né, na fixação do herbicida a partir dos seus polímeros, nas suas matrizes polimétricas. Dentro dos nossos objetivos específicos, vai ter aí para a gente determinar que grupos funcionais da quitosana ou de outros polímeros que a gente pretende fazer com o alginato também, que vão interagir melhor com a atrazina. Então vamos ver qual é a vantagem de utilizar cada um desses individualmente ou coletivamente. A gente vai investigar também como é que se dá essa formação, né, dessas microesferas, como é que está se dando essa interação da microesfera com a atrazina. Vamos verificar também se o pH ele influencia o meio, ele está influenciando ali na adsorção, e vamos ver o que acontece quando a gente realiza a adsorção em diferentes meios com sais. Então, diferentes sais vão ser adicionados em alguns meios para a gente observar essas influências. A nossa metodologia se dá pelo seguinte: todas as nossas estruturas iniciais dos polímeros e do herbicida vão ser desenhadas pelo programa Marvin. A gente desenha um Marvin, tem a nossa estrutura inicial e se damos o processo, né, para preparação de sistemas para dinâmica. Dentro da dinâmica, a gente vai fazer tudo dentro do Gromax com o campo de força Gromos. Então, aqui no fluxograma, a gente vê o seguinte: você pega uma estrutura inicial, com um arquivo .pdb, vindo do Marvin. A gente leva, começa a preparar o sistema, obtém as topologias, aí vamos lá no Gromax, criamos uma caixa com 7,2 nanômetros, adicionamos água, né, fazer uma solvatação do sistema, depois a gente minimiza esse sistema, a gente primeiro verifica se está neutro, se estiver neutro, a gente minimiza o sistema. Depois a gente vai equilibrar a número de mols, volume e temperatura constante, e depois a gente equilibra em número de mols, pressão e temperatura constante. Feito esse equilíbrio, a gente pode partir para a etapa de produção, que é a etapa principal dentro da dinâmica, que é onde eu vou observar essas interações, observar os resultados que acontecem, né, após essa intensificação, essa integração da dinâmica dentro do processo. Então, obtendo isso, a gente pode fazer nossas análises específicas.
As análises que a gente fez até o instante, a gente fez o RDF, né, a função de distribuição radial por pares, é um cálculo que você compara dois pares e mede as intensidades de interações entre eles. Então, essa análise de RDF que a gente vai fazer, ela vai visar validar para a gente a efetividade das interações entre quitosana e atrazina. Então, se você, por exemplo, tem um gráfico RDF, onde tem um pico bem definido, né, um pico inicial bem definido, um pico inicial mais alto, então isso significa que você tem uma boa interação entre esses pares comparados. Então, observando aqui a figura 1, a gente tem um RDF entre os pares dos átomos da amina, da quitosana, e os nitrogênios aromáticos da atrazina. Então a gente fez o seguinte, a gente fez uma dinâmica para um sistema sem íons e uma dinâmica para um sistema com íon, um íon zinco. Até o instante a gente observou o quê? Para um sistema sem íons, o pico ficou baixo, né, não ficou bem definido, mas se a gente faz a adição de um íon, tem uma definição desse pico, né, ele vai, o seu GDR, que é o RDF, ele vai até próximo de 5. Na figura 2 a gente observou o RDF entre os anéis monoméricos da quitosana e o nitrogênio aromático da atrazina. Observou também novamente, né, uma melhor definição desses picos. Prosseguindo entre essas análises, a gente também fez uma RDF, como mostra na figura 3, entre o anel monomérico da quitosana e o anel aromático da atrazina. Novamente, teve uma melhor definição de pico. Na figura 4, mesma forma, RDF entre o átomo do oxigênio glicosídico da quitosana e o cloro da atrazina. Novamente, quando você faz a adição de íons, a gente pode observar que está tendo uma melhor definição dos picos. Então, a consideração que fica para a gente é o seguinte: é notável, né, que quando você faz a adição de íons, melhora o GDR, né, então melhora essas interações entre esses pares comparados. Então, fica para a gente agora fazer outras análises, ver que nova hipótese a gente pode estar fazendo, observar que outras interações tem entre a quitosana e a atrazina. Vamos também tentar entender também essas interações hidrofóbicas e observar se a água não está servindo como ponte, né, para as interações do grupo protonato da quitosana com o anel aromático da atrazina. Bom, gente, e esse foi o nosso trabalho. Obrigado.